e não voltasse para casa? A situação toda é muito ambígua. Podemos interpretá-la de duas maneiras. Pode-se entender que estar no palácio é estar no inconsciente coletivo. Então, ficaremos no palácio, no fim da história, significaria que eles realmente desaparecem no inconsciente coletivo. Mas como ele volta para casa, e também por outros motivos não é bem assim, o retorno para casa é muito importante. Na maioria dos contos de fadas, o herói precisa voltar, e muitas vezes no caminho de volta ele se depara com inúmeras dificuldades novas. Então, as tendências regressivas que nos prendem ao inconsciente e a dificuldade de parir, de trazer para o mundo, esse novo olhar, essa nova visão de você empregar na sua vida aquele insight que você teve, aquela visão de mundo que é linho, que é bonita, essa discrepância que a gente encontra quando se depara após uma imersão espiritual, após uma experiência nesse mundo do inconsciente, uma experiência espiritual, a dificuldade que a gente tem de aplicar na nossa vida, de viver de acordo com os ensinamentos ou a percepção que se teve. Ou mesmo instruções que vêm através de sonhos. Muitas pessoas recebem instruções. Eu, por exemplo, recebo instrução através de sonho. E eu tenho dificuldade. Às vezes, sendo sincera, às vezes eu até peço desculpa. Porque eu falo, eu sei que eu deveria estar fazendo desse jeito, mas eu não estou conseguindo. Então, nesse momento, eu vou continuar. Claro que depois a gente sofre ainda mais, né? Mas os sonhos dão pistas muito boas a partir do momento que a gente se conecta a esse sentir, assim, a perceber a influência que eles têm no nosso corpo, o equilíbrio que eles trazem para a nossa consciência. Aqui ele encontra um tipo de dificuldade. Em outros contos, por exemplo, os irmãos são invejosos, atacam o herói, lhe tomam os tesouros e dizem que eles mesmos o encontraram. Isso é muito comum. Ou o herói beija a mãe e esquece a sua noiva, e assim todo tipo de catástrofes acontece ao longo do caminho. O herói também, a mãe representa essa tendência regressiva, né? Então, se o herói, o que acontece? Bem-vinda. Oi, Ibi. Tudo bem? Oi, meninas, tudo bem? Se o herói confunde a mãe com a noiva, ele tá aí regredido, tá querendo voltar pro útero, né? Ele tá não querendo se desenvolver, não cumprindo a sua missão, fugindo da sua missão, que é em direção ao novo, ao desconhecido, que seria a moça. Então, o herói tende à mãe. O certo seria ele ir em direção à moça. A atitude heróica, né? Depois de descer às profundezas, o indivíduo precisa voltar a conectar-se com a antiga realidade, com a realidade consciente, pois do contrário, essa fica sendo uma espécie de sonho intemporal do inconsciente. Ele precisa levar a sua nova consciência à vida diária. Por exemplo, lendo a biografia de Jung, sabemos que depois do seu desentendimento com Freud, ele desceu fundo no inconsciente e elaborou essas longas imaginações ativas que ele escreveu no que veio a chamar de Livro Vermelho. Nós lemos essa parte na semana passada. Sim, a gente leu passou da parte do xamã, certo? Bom que você recordou. Eu falei, eu vou voltar um pouquinho. A parte do xamã, também você lembra essa parte que eu falei que é uma questão de vida ou morte? Quando ele tem esse chamado, essa experiência mística, espiritual, se ele não leva isso para o mundo, acontece alguma coisa. Ou ele adoece ou ele morre. Ou você deu o exemplo daquele que queria só caçar, né? Acho que está escrito aí. Sim, exatamente. Que queria caçar renas, então ele adoece. Exatamente. Porque a vida dele não é mais caçar renas. Depois que você adquire uma certa consciência, você precisa dividir, compartilhar isso com a humanidade. Não pode reter isso para você e ficar no inconsciente como se nada tivesse acontecido. Não, estou aqui só para caçar renas
que eu me divirto, hahaha. Assim. Então, o sentido da carruagem. Você lembra o carro de fogo da mitologia, que a gata faz esse trocadilho com ele, fala, ó, você ficou aqui 1 ano, equivale a 9, ele confundiu sim. espaço com tempo, então tem ela algum cria... significado esse tempo, assim... Acho que você falou, né, do inconsciente, que no inconsciente é como se não existisse tempo, né? Não é um tempo cronológico, né? Ele segue outra lógica experiencial, ligada ao sentimento. Sim, lembrei. Então, fala também aqui do símbolo da carruagem, Sim. do carro de fogo. Foi até a parte que ele decide voltar. Exatamente, ele voltou. Ele não conta nada da volta, mas a decisão era de voltar. Que ela tinha como voltar de forma rápida. Não tinha um segredo, né? Aqui. A gente parou aqui no retorno, então. Sim. A caminho da casa do herói, a gata lhe diz: leve essa noz com você, mas quebre-a só depois que seu pai lhe pedir o linho. Para chegar ao lugar onde estão o pai e os 2 irmãos, ele desce do céu nesse carro de fogo. O pai e os irmãos ficam aterrorizados com a sua chegada, mas eles o saúda com cortesia e então o pai pergunta: você trouxe alguma coisa para mim, filho? O rapaz responde: sim, pai. Com essas palavras, então ele quebra a noz. Dentro da noz ele acha um grão de milho. Dentro do grão de milho há um grão de trigo. Vendo isso, ele já fica muito irritado e acha que a gata o enganou. Ao diacho com essa gata, exclama, e de repente sente que garras invisíveis o arranham e vê sangue correndo pela sua mão. Então ele esmaga o grão de trigo e dentro dele encontra a semente de uma erva daninha. E ao esmagar essa semente dela, finalmente saem 100 metros de fio finíssimo de linho e ele entrega ao pai. Assim, de um modo muito estranho, a gata lhe dá o que ele precisa levar ao pai. Primeiro uma noz, depois o grão de milho, em seguida o grão de trigo, daí a semente de erva daninha e, por fim, o linho. 4 formas, por último a quinta essência, que é o linho. Agora vamos analisar o significado que a noz contém. Essa cena aqui ela é referente ao final, ao decapitamento da gata. É frequente a presença da noz na literatura mitológica. Ela é famosa porque tem uma casca muito dura, que não se pode comer se não se sabe quebrar essa casca. Pode-se passar fome. Seu interior, se a pessoa assim já não, muito dura, ela nem vai tentar, sabe? Tem gente que só de olhar ou compra no mercado lá descascadinha, nunca viu uma noz de verdade, assim, nem arriscaria tentar, quebraria um dente, quebraria um dedo. Então nem arrisca. Aqui em Minas a gente espreme ela na porta. Nem chega ao ponto de tentar, nem se dá ao desfrute. Seu interior, porém, contém uma amêndoa doce, rica em vitaminas e gordura, e muito nutritiva. Ela é um dos alimentos que se pode conservar por tempo relativamente longo e mesmo guardar para o inverno. Então, antigamente, pensa o valor que tinha, né, quando não tinham geladeiras, assim, não tinham lugares onde conservar os alimentos, esses alimentos muito nutritivos e que não estragavam facilmente, né? Pode-se colher nozes no outono e comê-las durante todo o inverno. A noz é um dos alimentos originais da humanidade, então ele foi muito importante inicialmente para esse desenvolvimento. Na mitologia... Não sei se vai falar, mas o mais interessante que eu acho é o quanto que ela parece com o cérebro, né? Olha, nossa, é verdade, né?
Os dois hemisférios ainda, né? Que interessante, hein? Essa analogia, muito legal. E na mitologia medieval, a noz era um símbolo de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, por serem extremamente duros e difíceis de penetrar, mas no seu âmago são doces e nutritivos. Então não é algo fácil, assim. Para quem quer algo fácil, não é esse o caminho, né? Então a noz, ela requer uma depuração da alma, do espírito, né? Era assim que os padres da igreja interpretavam a noz na Idade Média. A mesma ideia arquetípica se aplica a tudo que parece impenetrável externamente, mas que tem valor positivo internamente. Mas deixemos essa questão de lado por um momento e vejamos o segmento seguinte, que é o grão de milho. O milho é um produto da Mãe Terra, por isso está associado à fertilidade. Mas ele também tem a cor do sol. Então aparece o símbolo solar, o amarelo, que representa o elemento masculino. Então parece que estamos diante da união de opostos, terra e céu. O milho tem uma qualidade solar, mas nasce da terra e pertence à grande mãe terra e à fertilidade, assim como o trigo. Na mitologia dos norte-americanos, o milho tem um papel muito semelhante ao do trigo, o alimento de Deméter na mitologia grega. Apenas não encontrei no material referente aos índios americanos a qualidade mais atribuída ao trigo. A de que ele está sempre associado à morte e à ressurreição. Inclusive, temos na Bíblia, se o grão de trigo, então eles têm essa simbologia parecida, mas na Bíblia, talvez pelo local, lá esse Roma, lá Israel, Jerusalém, o grão de trigo ele era mais famoso, porque essa analogia pode ser feita também com o grão de milho. Então, se o grão de trigo não cai na terra, se ele não morrer inteiramente, ele não germina, para que a planta nasça, para que nasça como um novo ser. Então, esse é o símbolo do renascimento. Essa associação alude aos mistérios eleusianos, os mistérios de Eleusis, segundo os quais os mortos voltam ao ventre da Mãe Terra, do mesmo modo como o milho é plantado na terra. Portanto, ele tem um significado de ressurreição. Os gregos conservavam em suas casas potes que continham uma espécie de geleia de mel com grãos de trigo. Esses potes formavam uma espécie de simetria simbólica da casa, era um símbolo do mundo subterrâneo e dos mortos dentro dele. Numa festa semelhante ao que é atualmente a Fastnacht na Suíça, os gregos abriam esses potes e acreditavam então que os espíritos, visto que as entranhas da terra estavam abertas, voltavam vagando pela casa e arredores e entrando em contato com os vivos durante 3 dias. Então é uma festa pagã, claramente, onde é permitido esse contato com os mortos, com aquilo que já não pode mais se expressar através do corpo e da fala, mas de certa forma ainda está ali impregnado naquele solo, naquela atmosfera. Depois o proprietário purificava a casa com ramos sagrados e outros materiais, dizendo aos mortos, porque eles foram convocados, evocados para... Temos consciência que vocês estiveram aqui, agora retornem ao mundo de vocês. E os potes com mel e milho eram então fechados. Assim, os potes com grãos de trigo simbolizavam o mundo subterrâneo, com grão de milho, né? Com os mortos descansando no ventre da Mãe Terra. Os mortos eram também chamados de Demetrioi, ou seja, povo de Deméter, Mãe Terra, que pertencem a Deméter. O aspecto espiritual simbólico do milho do trigo é mais desenvolvido do que o do milho, mas basicamente eles têm o mesmo significado de pertencer à Grande Mãe. Eu acho que o milho ele está até mais presente nos cultos
pagãos, de fertilidade, de culto aos mortos. E também são alimentos básicos do homem, simbolizam a fertilidade da terra, a vida do homem, por assim dizer. Só o trigo tem também esse significado transcendente de ressurreição. Então, o cristianismo, as culturas cristãs associaram mais ao trigo esse simbolismo da ressurreição, assim, do grão, tanto na separação o joio e do trigo, a semente verdadeira, que é a que germina e que dá frutos e que serve, porque o trigo tem essa simbologia, o joio é igual ao trigo, mas o joio você não vai comer pão. Trigo, ele vai lá, ele passa por todo aquele processo de toda aquela transformação até ser posto à mesa, se doa, ele se dá. E o joio é muito parecido, só que ele não vira pão. E o trigo, ele precisa morrer inteiramente como grão, como semente, para que ocorra essa transformação. Então a morte antecede a vida, como alguns ensinamentos gnósticos também trazem esse sentido. Ou o ego precisa morrer para que a consciência maior surja, a que se doa. Nosso herói pensa que a gata o enganou, mas abordarei essa questão mais adiante. Olha como a consciência dele ainda é pequena e restrita. Assim, enquanto ele se projeta e não consegue ver que ele está diante de uma deusa gata. Em seguida, quando esmaga o grão de trigo, ele encontra a semente de uma erva daninha, algo totalmente inútil. Não encontrei nenhum desdobramento dessa erva daninha. Por isso, pela raiva do nosso herói, só posso supor que ela seja um símbolo da completa inutilidade, de alguma coisa que se quer extirpar a qualquer custo, por aborrecimento. Como a Maria falou, poxa, ela não só é a erva que melhor se adapta, como ela também impossibilita que as plantas mais frágeis se desenvolvam naquele lugar onde ela domina, ela é dominadora, por isso chama de praga. Engraçado que não chama ser humano de praga, né? Porque pelo mesmo motivo a gente não impede que outras espécies se proliferem. Infelizmente, né, se tornou praga por várias questões, inclusive relacionadas a esse sentido muito egóico da vida, né? Ego. Ao abrir essa semente, ele encontra o linho, o material que ele estava procurando, o material que ele tinha de levar ao pai e que já analisamos. O que isso significa? Essa questão pode provocar dores de cabeça. Por que a gata apresenta ao nosso herói essa sequência de símbolos? Noz, milho, trigo, erva daninha e finalmente o tesouro de uma quinta essência. Vimos inicialmente ali que podemos relacionar a nós com o si mesmo, com Cristo, que é um símbolo, um aspecto do si mesmo, fazendo essa leitura junguiana, um aspecto da totalidade, do inconsciente, daquele que é uno com o Pai, que está conectado com a fonte, do nosso eu que não se perdeu da fonte, que seria esse eixo ego-self conectado, Pai e Filho, daquele que está em comunhão, que não se perdeu e buscando desesperadamente fora, sem poder suprir. Em alemão e também em inglês, comparamos o ato de quebrar nozes com o de resolver problemas. Dizemos nós difícil de quebrar, referimos-nos a um problema complicado, algo difícil de controlar, algo que resiste a uma solução. Não, e é difícil quebrar nós, não sei se vocês já fizeram isso. Você vai quebrar com a pedra, você esmaga a noz. Então não pode ser nem muito forte, nem muito fraco. Tem uma batida certa. Claro que hoje em dia tem aparelhos, máquinas que fazem isso. Mas no interior lá, a gente tinha que quebrar. Quem tinha dente, quebrava no dente. Sério? É perigoso quebrar no dente, assim, eu não recomendo. A pessoa tem que ter uns dentes... Como eu brinquei aqui, a gente põe na porta,
a parte de trás, né? Com a porta aberta, aí vai fechando devagarinho até ela trincar. Mas só que estraga a porta, né? Olha, é verdade. Boa ideia. Temos de esmagá-la ou cortá-la. Todos os recipientes, qualquer coisa que sirva como recipiente, tem uma conotação feminina. Então, vasos, recipientes, túmulos também tem essa conotação feminina. Me veio túmulos agora, de que eu estava assistindo filme de vampiro. Já tem gavetas. Mas no caso, esse recipiente seria a casca da noz. A noz em seu todo não é só o feminino. Ela é um símbolo de totalidade, um recipiente feminino com conteúdo nutritivo. Então temos o milho, que seria o alimento humano básico, o sustento da mãe terra. Enfim, o milho representaria tudo o que dissemos sobre o alimento e o seu significado. Nessa sequência temos o trigo, que novamente é um alimento básico, mas com uma conotação espiritual e transcendente. E finalmente, algo completamente inútil. O quarto componente, sem dúvida, é o inútil. Isso precisa ser assim. E por último, aparece a quinta essência, o material procurado. Eu estou pensando nesse inútil, Raquel, é como a gente trazer na nossa relação, né? Tem essa. Vai falando que eu vou só fechar a janela. Mal, né? Oi? Pode ir falando, eu vou só fechar a janela. Tem a dualidade do bem e do mal. Esse inútil, eu fiquei imaginando que essa erva daninha, né? Ela teria esse mal, né? Esse lado negativo das coisas. Mas ver o mal como esse inútil. Opa. Desculpa, Maria. Como assim ver o mal como inútil? Desculpa, eu não entendi. Não, é a dualidade, não tem o bem e o mal. Dentro dessa nós, tem essa parte nutritiva, né, que aí engloba tanto a castanha, quanto o milho, quanto o trigo, mas também tem o negativo, né, o mal, vamos dizer assim, seria essa erva daninha, porque, como eu coloquei mais cedo, né, a erva daninha é aquela que prejudica o resto da plantação, né, ela mata, né, se não for retirada, ela vai matar as outras plantas. Mas muita coisa que e ao mesmo tempo a erva daninha ela é a mais forte, ela é a dona do território, a terra é dela. Ela tá sendo que inútil do ponto de vista humano, né? E muita coisa que é inútil do ponto de vista humano pode não ser. Essa é a questão do ponto de vista. Nem mesmo a doença, que ela é inútil, como hoje em dia a gente vê a medicina tem esse olhar assim, açougueiro, desculpa. Mas esse olhar, esse o problema, a ansiedade corta isso, é quase uma lobotomia química que é feita na pessoa, onde se quer extirpar o mal, quer extirpar a erva daninha. A gente não consegue entender a importância daquele sintoma, entender que o sintoma está certo, a gente não consegue entender que aquela erva daninha, ela é muito forte e ela foi feita para aquele lugar. Ela é soberana ali, né? Ela combina muito bem com aquele lugar. Tem um ditado de um filósofo russo que fala que há homens que passam por uma floresta e só conseguem ver lenha para a fogueira. Então essa busca pela utilidade nas coisas do ponto de vista humano, assim pode se perder muita coisa que é julgada inútil, mesmo os nossos sonhos, sabe? A gente, ai, que porcaria ter que sonhar à noite. Algumas religiões, inclusive, rezam para não sonharem à noite. Eles pedem para não terem sonhos. Porque que porcaria que não serve para nada, assim, estão apartados do mal, do mundo lunar, do inconsciente, que é visto como erva daninha, que é visto como algo que enfraquece o ego,
Eles não pensam em beber dessa fonte nutritiva, sabe? De encontrar um alimento espiritual nas próprias fantasias, entender que elas podem ter um sentido. Para muita gente, sonho para quê, né? Joga no lixo, isso é inútil. Vai analisar sonho para quê? Vai entender o porquê você está com esse sintoma, por quê? Pega, vai, corta, toma um medicamento. Para com isso. É inútil. Se questionar muitas vezes, para algumas pessoas pode ser inútil. Verdade. Mas eu gostei dessa analogia que você fez, porque é visto como um mal, mas de fato não é um mal. De fato, a gente poderia entender que o fato de atrapalhar o ego, a consciência, não significa mal em si. Sim. Então é esse componente. Dá a ideia de que ele também está protegendo esse linho, né? Porque está dentro da erva do linho, o linho, né? Que é totalmente raro. Vai se transformando, né? A gente pensa que antes de se tornar o linho vai ser alguma coisa extremamente preciosa. E talvez seja. A questão aqui é enxergar o precioso no aparentemente inútil, que é o mais difícil. Esse é o obstáculo a ser transposto aqui. Como você está falando, né? Às vezes a gente quer tirar o sintoma, né? É só extirpar, não quer nem conhecer, entender. Aparentemente é mais fácil, né? Mas do ponto de vista... me fez até lembrar uma situação. Você sabe que eu trabalho com a grafologia, né? E tem dentro da grafologia um trabalho que chama grafoterapia, que a gente vai desenvolvendo com o paciente mudanças na letra dele. Só que a mudança só na letra por si não vai alterar em nada. Você tem que trabalhar a questão emocional também, porque se você mudar só a letra, o sintoma, né? Por exemplo, o sujeito não pinga o I, aí ele passa a pingar, mas não trabalha o nível de atenção, não trabalha as questões que se referem à decisão, né, à tomada de decisão, que são significados referentes ao pingo. E se não é trabalhado isso vai aparecer em outras características da letra, vai distorcer, entendeu? Mas mesmo assim é interessante às vezes essa tentativa do ego, dessa mudança de atitude consciente, de vou mudar conscientemente isso, mesmo sabendo que a minha tendência a fazer o contrário do que eu estou afirmando, ela é muito maior. Por menor que seja a investida desse ego, ela tá se comunicando com a parte dela ali que não se vê naquele pingo do i, assim. Ou, por exemplo, quando o inconsciente está falando para a pessoa, não, você não merece, você vai lá e fala, não, eu mereço, você está confrontando essa parte sua, que às vezes é ancestral, é um complexo negativo que está ali te invalidando, e você fala, não, eu mereço ser feliz. Daí vem toda, você não merece. Mas você fala, não, vou botar esse pingo no i, eu mereço ser feliz, né? Tipo, eu vou fazer escolha que me garanta a felicidade. Tá promovendo essa dialética. Claro que às vezes pode haver um confronto, porque que consciência que eu tenho dessa minha parte e que potencial que ela tem de dialética, e que potencial que ela tem também de invasão, né, desse conteúdo, quanto eu consigo me proteger, me respeitar em relação a ela, né? Então eu acredito que valem a pena todas as investidas, por menor que seja a consciência, de estabelecer essa ponte, de amansar esse dragão. Penso que essas 4 etapas são como os estágios do processo de individuação que levam à função transcendente. Quando abordamos inicialmente o inconsciente, ela é uma noz dura, difícil de quebrar. Não conseguimos penetrar nele, não compreendemos nossos sonhos e assim por diante. Temos de cortar para compreender os sonhos e somos repelidos até entrar neles e descobrir que eles contêm uma mensagem, algo que alimenta.
Vemos isso frequentemente na análise. Geralmente as pessoas com depressão muito forte ou com algum outro problema, quer tenham feito análise ou não, ficam inicialmente confusas com os métodos junguianos. Até a gente entender, quando a gente assim, que fazer essa divisão, compreender os aspectos nutritivos do inconsciente. Por exemplo, quando saem de uma sessão de análise sentindo-se melhor, chegaram se sentindo deprimidas, não entenderam muitas coisas, mas se sentem melhor, mais esperançosas. Elas entraram em contato com esse aspecto nutritivo do inconsciente. A noz e o milho, isso começa a dar alguma vitalidade à consciência, a transmitir-lhe alguma esperança. O trigo seria o estágio seguinte, quando as pessoas começam a perceber que há uma espiritualidade luminosa no inconsciente. Então, muitas coisas que antes elas não contavam, não imaginavam que haveria uma fonte, um suprimento nesse inconsciente, depois de um tempo, de uma experiência de vida, isso pode lhes fazer sentido, ou com uma certa maturidade, elas vão se dão conta desses tesouros que guardam em si. Então, o trigo seria o estágio seguinte, quando as pessoas começam a perceber que é uma espiritualidade luminosa no inconsciente, que os sonhos são mais do que bons conselheiros para problemas conjugais, profissionais ou sexuais. Nesse estágio revela-se o aspecto de ressurreição do trigo, o seu aspecto espiritual e transformador. Então, de repente, aparece a erva daninha. Ela é uma enantiodromia. Enantiodromia é quando o pêndulo vai com tudo para o sentido oposto. Temos antes algo melhor e na continuidade aparece alguma coisa inútil. A erva daninha certamente está na mesma fileira das outras coisas, como se sempre houvesse algo precioso antes, então aparece algo que não é precioso, mas que por isso, pelo menos como sinto, precisa ser precioso através da falta de preciosidade. Se pensarmos na população romena, essa erva representa o que é inútil, mas o inútil precisa ser precioso. De que modo a inutilidade do inconsciente é preciosa? Primeiro, é difícil penetrar no inconsciente, chegar ao seu âmago, mas em seguida a pessoa é alimentada pelo inconsciente. Ela se beneficia com a iluminação espiritual que o inconsciente pode lhe proporcionar. Isso produz uma certa ressurreição espiritual. Então aparece a inutilidade, o que significa que a pessoa precisa renunciar à ideia de usá-los para os propósitos do ego. É o sacrifício de relacionar-se com o inconsciente para proveito pessoal. Uma vez uma pessoa falou que estava estudando técnicas de hipnose para aprender a manipular os outros. Funciona, muito coaching usa isso, né? Muitas pessoas, youtubers e coisas, para conquistar as pessoas, dando essas vozes de comando e tal. Tá ali, servindo o ego dela, tá usando para um propósito do ego dela, né? Sim. E a gente vê a consciência da pessoa, onde ela está, onde estão os tesouros dessa pessoa. Então, isso já não tem aquela frase, né? Onde estão os seus tesouros, está o seu coração. Ali está o seu coração. Querido, você está tirando vantagem de todo mundo, ganhando dinheiro, parabéns. Mas onde está o seu coração? Olhe. Isso aparece relativamente tarde no processo analítico, porque naturalmente todo analisando aprende antes a relacionar-se com o inconsciente para beneficiar-se dele, para curar a sua neurose, para receber orientações sobre problemas não resolvidos e assim por diante. Mas depois de contato prolongado com o inconsciente, chega um momento em que ele precisa renunciar a isso, parar de tratar o inconsciente como uma mãe que diz o que fazer. Se o analisando pensar,
Não consigo resolver por mim mesmo, preciso perguntar ao inconsciente. O inconsciente oferecerá uma orientação ambígua. Quando isso acontece, as pessoas dizem: o inconsciente me enganou, o inconsciente me iludiu. O tarô é uma forma de comunicação com o inconsciente, né? E o tarô faz isso. Depois de um tempo, ele começa a dar informações totalmente ambíguas, a pessoa vai com o ego dela tentando ludibriar. Então, poxa, ele me abandonou, né? Oi? Você joga o tarô? Eu trabalho com tarô, mas assim, de forma bem restrita, assim, eu tenho muito cuidado, muito respeito. Já caí em épocas, assim, que eu tava achando que poderia, assim, o tempo todo ali e, e fui enganada, assim. Eu vi o ego ali, o inconsciente maior, então às vezes eu dou uma afastada, eu tiro para algumas pessoas, também não divulgo muito esse trabalho, para ter essa cautela, mas quando as pessoas me procuram mesmo. É necessário fazer um curso? Depende da sua trajetória, assim. Eu tive muitos amigos, bons tarólogos, que me inspiraram bastante, me ensinaram muitas coisas. Eu nunca fiz um curso em si de tarô. Eu li e estudei por conta própria. Sim. Por um bom tempo, e daí eu fui tirando para mim, para algumas pessoas. Primeiro eu fui me relacionando com ele, com as cartas, e depois eu entendi ele como uma forma de leituras, de caminhos, que tem muito a ver, similar com essa questão de entender os sonhos, assim, de trazer um complemento ali, trazer essa enantiodromia, assim, algo que possa complementar ou algo que não esteja sendo visto por essa consciência ou apontar uma direção, um caminho para se olhar. Eu acho que eu uso nesse sentido hoje em dia. Então Jung sempre dizia que quanto maior o tempo de análise, mais de 10 ou 15 anos, digamos, se a pessoa continuar com a análise, os sonhos se tornam muito mais difíceis e complicados. Verdade. Por exemplo, muitos colegas dos velhos tempos me procuram de vez em quando e eu adoro vê-los. Por outro lado, fico aborrecida porque eles sempre chegam com sonhos muito complicados. Naturalmente, eles mesmos interpretam os mais simples. Sabem o que esses sonhos podem significar, mas são muito difíceis. Se eu não tivesse essa expressão consoladora, bem, você sabe, quando se faz análise durante tanto tempo, tudo fica muito complicado. Não se consegue usá-la realmente. Poderia ser difícil. Então ela fala desse equilíbrio, né, entre a análise e a vida. Tem coisa que é, vai viver, meu filho, vai viver. Acho que parte do truque disso tudo é que o inconsciente quer afastar o analisando dessa atitude mãe e filho, filho e pai com relação ao inconsciente. Atitude essa que quer obter e usar o conselho dele. Então, à medida que ele se vê refém ali desse inconsciente, me instrua, hoje eu devo fazer isso, não devo, não devo. Então ele começa a dar respostas ambíguas para jogar a responsabilidade na mão dessa pessoa, devolver o poderoso, o precioso poder dela de escolha, devolver a autonomia para essa pessoa. Então aquela atitude aparentemente inútil de mostrar os dois lados e, nossa, e agora? Não falou nada, ele falou, o tarólogo falou que seria bom eu fazer isso por causa disso, e falou que seria ruim eu fazer isso por causa disso e disso. Então ele não me falou nada, porque ele devolveu para você a autonomia e colocou você no seu lugar, no sentido agora escolha, quem faz é você. Agora você vai fazer a escolha, você vai arcar com ela, você vai andar sobre as suas próprias pernas, vai sustentar o peso das escolhas, as renúncias necessárias. Então, a questão se torna um enigma
críptico. Então, se conseguimos penetrar nesses sonhos aparentemente inúteis, eles têm muito mais a ver não com uma percepção intuitiva, mas com simplesmente ser, ensinar as pessoas a ser, ensinar as pessoas a não ter intuição e não perceber as coisas, mas ensiná-las apenas a ser. Esse é o vai viver, vá lá, sinta, deixe fluir, não fique buscar a minha intuição, vou abrir o terceiro chakra disso, quando comando não sei o que lá. Não, simplesmente seja, sustente, ser e continuar a sendo. Como Winnicott diria, né? Sustente o ser, não se deixe dominar por nenhum complexo paralelo de poder, de amor, de etc. Simplesmente ser. É a coisa mais difícil. Parece ser simples, né? Você vai lá, estuda, aprende um monte de coisa, e daí fala, joga tudo fora agora e vai viver, vai ser, vai sentir, sinta. Pare de querer entender e sinta. O melhor paralelo ou ilustração que conheço está no Zen Budismo, onde depois da grande iluminação na famosa série das 10 espadas de pastoreiro, temos finalmente o quadro do Satori, a imagem do velho com uma tigela de mendigo, indo para o mercado e a descrição. Ele esqueceu os deuses, ele esqueceu a iluminação, ele esqueceu tudo, mas onde quer que ele vá, a cerejeira floresce. Eu vou repetir. Tá. Ele esqueceu os deuses, ele esqueceu a iluminação, ele esqueceu tudo, mas onde quer que ele vá, a cerejeira floresce. Onde que está o conhecimento dele? Nos pés que pisam no chão. Sim. Ai, tão lindo. Foi ser, né? Então ele esqueceu de tudo, foi ser. Esqueceu tudo que ele aprendeu, a busca pela iluminação e finalmente o ser, só ser. Mas eu acho que quando fala que a cerejeira está dentro dele, floresce, no meu entendimento, o fato, né, dessa iluminação, desses deuses, ele buscou conhecimento, né? Ele não é que ele perdeu, isso não foi jogado fora, isso está dentro dele. Foi para os pés, digamos que saiu daqui, porque ele esqueceu. Então ele não está muito apegado a título disso, porque eu fiz isso, porque não sei o que lá, porque ele não está apegado a isso. Nossa, como eu sou um cara iluminado, olha só. Nossa, eu sim, eu sou um cara iluminado. Tá nos pés que tocam o chão e que transformam a realidade, que fazem essa ponte com o mundo, que já não ficam apartados desse mundo, fazem a cereja florescer, criam caminhos, são pés que clareiam, não muito à sua frente, não é uma grande ambição de salvar o mundo, sabe? Mas assim de estar conectado de forma simples também, de cuidar de uma cerejeira, de entender as coisas simples e buscar também sentido, ver o precioso na inutilidade, no que era aparentemente inútil. O significado disso é que o buscador voltou a ficar totalmente inconsciente. Outro mestre Zen disse certa vez: depois da iluminação, você pode muito bem entrar num bar, embriagar-se, depois da iluminação, certo? Fazer festa e simplesmente viver uma vida comum, esquecer tudo de novo. Mas naturalmente esse esquecer não é um retrocesso. Não é simplesmente uma volta à inconsciência anterior. É ainda progresso, um progresso na direção da inutilidade taoísta, do apenas ser. Ser, só ser.
E todo aspecto intelectual da análise, a busca da percepção intuitiva e da orientação do inconsciente por... Lembrei de Hamlet, ser ou não ser. Ser, pés, não ser as questões ali mentais onde eu tento me afirmar através do ego, buscando o que é útil para o ego. Não, mas eu fiz isso vou fazer o que é útil, vou fazer o que faz sentido para a minha vida. O que faz florescer a sua cerejeira? Você já se perguntou o que faz a sua florescer? Não, eu tenho que ouvir o especialista e fazer de acordo com a receita de Beltrano. Mas você já se perguntou o que faz florescer a sua cerejeira? Muitas pessoas passam pela Terra sem nunca questionar isso. Simplesmente tomando conhecimentos emprestados. Não que eles não sirvam para nada, é muito importante a gente reconhecer a nossa ignorância e também pegar ensinamentos emprestados. Mas a partir do momento que a gente é capaz também de perguntar pra gente, mas isso tá bom pra você? Tá legal? Você tá gostando? Como que tá o seu coração? Como você está se sentindo com isso? Ah, me supriu até aqui. Agora não tá mais suprindo. Como eu posso fazer a minha florescer, florescer novamente a minha cerejeira? E todo o aspecto intelectual da análise, a busca da percepção intuitiva e da orientação do inconsciente por parte da pessoa, em grande parte desaparece. Esse seria o objetivo mais elevado, por isso eu penso que é correto que seja inútil, mas ao mesmo tempo é uma inutilidade que é uma conquista mais elevada que os estágios interiores. Então a gente vai parar